alunos e alunas do quarto ano. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Gorete Cruz. Estou aqui mais uma vez convosco para trabalharmos a disciplina de matemática. Portanto, preparem aí os vossos materiais, já sabem que vão precisar do caderno, de um lápis, uma borracha, para poderem fazer as anotações necessárias. E aí, já estão prontos? Então vamos lá iniciar. Vamos tentar recordar o que é que vimos na nossa última aula de matemática. Quem se lembra? Isso mesmo, nós trabalhamos frações, não é? Vocês aprenderam a fazer a leitura de frações, não é? E aí? Estudaram em casa? Trabalho de casa fizeram? Ótimo! Então vamos ver o que é que temos hoje. Adição e subtração de frações. Hoje, meninos e meninas, nós vamos dar continuidade ao estudo de frações. Hoje vocês vão aprender como é que se adiciona e que se subtrai frações com o mesmo denominador. Vamos relembrar, não é? O que é que vimos na aula passada? Estão a ver aqui? Esta imagem é uma imagem que nós tínhamos trabalhado na última aula de matemática. Pois não? Isso. Estão a lembrar do Renato? Isso. Estão a lembrar da porção da pizza que o Renato comeu? E qual foi? Isso mesmo. 1/4 da pizza. A pizza está dividida em 4 quartos, não é? Então, o Renato comeu 1/4. Portanto, vamos ver na fração 1/4 os nomes das partes, não é? 1 é o numerador, temos o sinal da divisão, não é? Na fração, e temos 4 que é o denominador. Denominador significa o quê? As partes em que a pizza foi, isso, dividida. E 1 é o quê? 1 é a parte que o Renato comeu, certo? Muito bem. Vamos conferir? Portanto, o denominador representa as partes em que a pizza foi dividida. E o numerador representa a parte que o Renato comeu. Continuemos. Observem as imagens que temos aqui. Observem bem. Temos a primeira imagem, que está a mostrar o quê? A pizza, estão a ver? Dividida ao meio. Isso mesmo, em 2 partes iguais. Estão a ver? Esta divisão que mostra que a pizza está dividida em 2 partes iguais. Portanto, vamos ver a primeira metade, uma das partes da pizza, como podem ver, destacada, não é? E vamos ver como é que se representa o meio. Estão a ver a metade? É assim que se representa, sob forma de fração. Lê-se 1/2 ou então 1/2. Isto já tínhamos visto na última aula, não é? O meio é o mesmo que. Observem a segunda imagem. Estão a ver a pizza dividida ao meio. Vamos ver uma das partes da pizza e vamos dividir esta metade em 2 partes. Estão a lembrar da parte que o Renato comeu? Era que porção? Isso mesmo, 1/4. Estão a ver? Então, é a metade da pizza que foi dividida em 2 partes. Então, cada parte
desta metade corresponde a 1/4. Portanto, aqui, então, temos quantos quartos? Isso, temos 2 quartos, não é? Portanto, 1/4 mais 1/4. É a mesma quantidade de pizza representada nesta segunda figura que temos aqui também na primeira. Só que é a metade que está dividida em 2 partes. Então, vamos representar. Temos aqui 2/4 da pizza, que corresponde a 1/2. Não há dúvidas. Vamos continuar. Então, observem a pizza, a outra figura. Vejam, temos ali a primeira metade dividida, isso, em 2 partes. Temos 1/4 quantas vezes? Isso mesmo, 2 vezes. Temos 1/4, mais 1/4. Vamos observar agora a outra metade. Observem. Então, na primeira metade temos 2/4, não é? Agora vamos à segunda metade. O que é que temos na segunda metade? Vamos ver? Vamos também dividi-la. Em quantas partes? Isso, em 2 partes. Temos 1/4 2 vezes, também na segunda metade da pizza, na outra metade da pizza. Portanto, temos 1/4 mais 1/4. Então, na pizza inteira, temos um total de 4 quartos. A primeira metade dividida em 2 partes, não é? Cada parte corresponde a 1/4. A segunda metade também dividida em 2 partes. Temos um total de 4 quartos. Portanto, 2 quartos mais 2 quartos é igual a 4 quartos. O que significa 4 quartos? Este 4 que está destacado a vermelho é o 4 que corresponde às partes em que a pizza foi dividida, não é? E o outro que está em cima é a pizza inteira, as partes que temos, não é? É o inteiro. Por isso é que se diz que 4 quartos é o mesmo que ter ali uma unidade, a pizza inteira. Não há dúvidas? Agora, meninos e meninas, vou reforçar a explicação no quadro. Atenção, temos aqui o inteiro, não é? O inteiro, vou dividir inteiro em 2 partes iguais. 2 metades, não é? Esta aqui é uma das partes desse inteiro, não é? Então, sob a forma de fração, é representado assim. Estão a ver? Lê-se 1/2 ou então 1/2. Agora, observem a terceira imagem. Vamos dividi-la em 2 partes. A primeira parte, que corresponde a 1/2, ou seja, a metade do inteiro, vamos dividir essa metade em 2 partes, não é? Portanto, temos aqui 1/4 mais 1/4. Então, 1/4 mais 1/4, 2 quartos. E a outra metade? Vamos também dividi-la. Ficou um bocadinho torta, deixa-me corrigir. 1/4 e 1/4. Só para melhorar aqui, esta linha. Sim, 1/4 mais 1/4. Temos aqui 2 quartos. Então, temos um total, vamos contar, não é? 1/4, 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos. Temos
4 quartos, que corresponde a este inteiro, a uma unidade. Estão a ver? Muito bem. Agora vamos continuar. Vamos continuar. Vamos trabalhar agora a adição e subtração de fração com os mesmos denominadores. Observem. Temos aqui duas frações, não é? 2 décimos mais 4 décimos. Para fazer esta adição, vamos precisar de desenhos. Sabem para quê? Para poderem compreender melhor. Observem. Aqui, nós temos, estão a ver, esta figura, que é o inteiro que está dividido em 10 partes iguais, ou seja, 10 décimos. Não é? Representa o quê? O denominador. O inteiro dividido em 10 décimos. O que vamos fazer? Agora, nesta imagem, ou seja, nesta figura, vamos representar o numerador. O numerador significa que nós vamos pintar duas dessas partes que temos aqui. Não é? Então, temos esta fração 2 décimos representada, melhor dizendo, sobre a forma de desenho. Através do desenho, temos o denominador, as partes em que o inteiro foi dividido, e temos o numerador, as partes pintadas, não é? Mas vamos continuar. A segunda fração, representamos o inteiro dividido em 10 partes, 10 décimos, e vamos agora representar o numerador, as partes pintadas. O numerador é 4, então vamos pintar 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Já temos esta fração representada aqui, através de desenho. As partes em que o inteiro foi dividido é o denominador, que é 10, e as partes em que foram pintadas, que é 1, 2, 3, 4, representa o numerador. Então, vamos ver o que é que temos. Temos aqui 10, não é? 10 partes iguais, e vamos contar então as partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos pintar 6. Então, como é que se representa este desenho que nós temos aqui sob a forma de fração? Primeiro, vamos representar o denominador, que são as partes em que o inteiro foi dividido, que é 10, estão a ver? E o numerador, as partes pintadas. Então, temos aqui 6 décimos, ou então 6 sobre 10. Vamos conferir? Portanto, então, qual foi a regra aplicada para fazermos esta adição? O que é que nós fizemos? Nós mantemos o denominador e somamos apenas os numeradores. Então, para adicionar frações com o mesmo denominador e numeradores diferentes, que é o que estão a ver aqui, mesmo denominador, o que é que nós devemos fazer? Mantemos o denominador e somamos os numeradores. É o que fizemos aqui. E basta verem também nos desenhos. Os numeradores são os mesmos que temos aqui. Na primeira figura temos 10, na segunda 10, na terceira também 10. É por isso que se diz que devemos manter os denominadores. Nós adicionamos os numeradores. Perceberam? Ok? Vamos agora passar para subtração de fração com o mesmo denominador. Vejamos. Temos aqui 3/8 menos 1/8.
oitavo. O que é que vamos fazer primeiro? Temos esta figura que representa o inteiro, que significa o denominador, não é? 8 partes. É o inteiro que foi dividido em 8 partes. Então, aqui temos o denominador representado aqui. Agora, nesta figura, vamos representar o numerador. O que significa o numerador? Como é que se representa o numerador? Vamos pintar os quadradinhos. Então, qual é o numerador nesta fração? É 3. Se é 3, então temos que pintar isso, 3 quadradinhos. Vamos pintá-los. 1, 2, 3. Já temos o denominador, 8 partes, e já temos o numerador, 3 quadradinhos pintados. Certo? Até aqui não há dúvidas. Observem. Nesta figura, temos 2 quadradinhos a vermelho e 1 a verde. Vamos primeiro analisar, fazer a imagem, ou seja, a figura para esta fração, para depois eu poder explicar-vos por que aqui tenho 2 quadradinhos a vermelho e um outro a verde. Vamos ver a imagem da segunda fração. Ok. Temos aqui, o que é que foi feito primeiro? Primeiro, nós representamos o denominador. Qual é o denominador na fração 1/8? 8. Portanto, o inteiro foi dividido em 8 partes. O numerador, 1. Então, este desenho, ou seja, esta figura, representa a fração 1/8. Então, quanto é que é? 3/8 menos 1/8. Observem bem que na primeira figura temos 3, 2 a vermelho, né? 2 quadrados a vermelho, 1 a verde. É como que estivéssemos aqui a tirar de 3, 1. Não é? 3/8 menos 1/8. 3 menos 1. Este 1 está representado aqui. Desse 3, saiu este 1. Vou mostrar-vos uma figura que vai mostrar o resultado. Viram? 3 menos 1, estão a ver 3 menos 1, deu quanto? 2. Não é? Esse 2 é o numerador. As 8 partes que temos aqui é o denominador. Então, vamos representar sob a forma de fração. Observem que nas 3 figuras, não é? As 3 figuras têm o mesmo número de quadradinhos. Quer dizer que o denominador mantém-se. Temos 8, temos 8, temos 8. Então, já temos o denominador. Primeiro o denominador. Agora, vamos ver o numerador. 3 menos 1. 3 menos 1. Quanto é que deu? 2. Estão a ver? Agora já temos o numerador. Certo? Portanto, 3/8 menos 1/8 é igual a 2/8. O que é que foi feito aqui? Na subtração de fração com o mesmo denominador, estão a ver, neste caso, 8 e 8, portanto, então concluímos que numa subtração de fração em que encontramos o mesmo denominador, certo? Mantemos o denominador e subtraímos os numeradores. Estão a ver? É o que temos aqui representado através dessas imagens. Não há dúvidas? Muito bem. Vamos então treinar a adição. Temos aqui 1/7 mais 5/7. O que é que aprenderam? Temos aqui uma adição de frações com o mesmo denominador. E qual foi a regra? Isso, que devemos manter os
denominadores, ou seja, manter o denominador e adicionar os numeradores, não é? Portanto, como é que fica aqui? Igual a, temos traço da divisão. Primeiro, representamos o denominador, que é 7, já mantemos o denominador, não é? E vamos fazer o quê? Vamos adicionar os numeradores. Então, 1 mais 5 é igual a 6. 1 sétimo mais 5 sétimo é igual a 6 sétimo. Não há dúvidas? Vamos continuar. B. Vamos ler as frações? Isso. 3 quinto mais 1 quinto mais 4 quinto. Estão a ver os denominadores? Temos 5, 5, 5. Então, qual é o primeiro passo? Vamos manter o denominador, que é o número 5. O que é que vamos fazer com os numeradores? Isso, vamos juntar, vamos adicionar. Portanto, 3 mais 1 mais 4 dá, isso, 8. Então, temos aqui o resultado. 3 quinto mais 1 quinto mais 4 quinto é igual a 8 quinto. Vamos também treinar a subtração, não é? Isso, vamos lá. Vamos ler. 4 quarto menos 3 quarto. Estão a ver? Observem bem. Então, o que é que nós devemos fazer aqui? Isso, mantemos o denominador. E a seguir, subtraímos os numeradores. E quais são os numeradores? 4 e 3. Portanto, 4 menos 3, quanto é que dá? Isso dá 1. 4 quarto menos 3 quarto é igual a 1 quarto. Vamos ver o segundo exemplo. Temos aqui 8 11avos menos 5 11avos. Estão a lembrar? Vocês aprenderam a fazer a leitura de frações, não é? De 11 para cima, não é? Colocamos sempre a palavra avos. Então, vamos lá ver o que é necessário fazer aqui. Primeiro, devemos manter o denominador. E qual é o denominador? 11. Isso. Colocamos 11 no denominador. E o que é que devemos fazer com os numeradores? Vamos subtrair, não é? Portanto, 8 menos 5, quanto é que dá? De 8, se tirarmos 5, ficamos com... Isso, ficamos com 3. 8 11avos menos 5 11avos é igual a 3 11avos. Muito bem. Agora que já fizemos o treino, não é? De adição e subtração de frações com o mesmo denominador, passemos agora para exercícios. Vamos fazer primeiro uma situação problema. 1. O Marcos comeu 1/8 de uma torta, Paulo comeu 2/8 e seu pai comeu 3/8. Vamos ver aqui a pergunta. Qual é a fração da torta que eles comeram juntos? É uma torta inteira, não é? O Marcos comeu quantos? O Marcos comeu 1/8. Que porção, não é? Comeu 1/8. O Paulo comeu 2/8. E o seu pai comeu 3/8. Este 8, 8, 8 está a nos dizer o quê? Que a torta foi dividida, isso mesmo, em 8 partes.
não é? Das 8 partes, temos aqui a porção que cada um comeu, não é? Então, observem. Vamos ver aqui, temos aqui esta figura. A figura representa as partes em que a torta foi dividida. Vamos ver. O Marcos comeu 1/8. Então, quantos quadradinhos é que vamos pintar aqui? Se ele comeu 1 das 8 partes, então vamos pintar um quadradinho. Esta é a porção da pizza que o Marcos comeu. Vamos ver o Paulo. Paulo comeu 2, vamos pintar 2. E o seu pai comeu 3, vamos pintar 3. Agora é só ver o resultado. Tentem lembrar o que é que vimos. E aí? Conseguiram fazer? Já encontraram a fração que corresponde às partes que eles comeram, não é? Da torta? Então vamos lá ver. Portanto, 1/8, que é a parte da torta que o Marcos comeu, 2/8, que é a parte da torta que o Paulo comeu, e mais 3/8, no total, eles comeram 6/8. Aqui, a própria imagem está a mostrar. É só contar. Vamos primeiro representar o denominador, que é o inteiro dividido em 8 partes. Estão a ver? E o numerador, que é contar as partes pintadas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então vamos conferir a resposta. Comeram juntos 6/8 da torta. Não é? Passemos agora para a situação problema 2. Vamos ler. O pai comprou uma pizza e comemos 6/10 da pizza. Prestem atenção, 6/10 dela. Que fração da pizza sobrou? Observem, aqui temos a pizza inteira, não é? Uma pizza que foi dividida em quantas partes? 10. O denominador, vamos contá-las, as partes, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não é? A pizza foi dividida em 10 partes. Vejam, é o inteiro que temos aqui, não é? Vamos representar pelo número 1. Como é que nós representamos este inteiro sob a forma de fração? Vejam, este 1 é igual a 10/10. Por quê? Porque esse 10 que está aqui embaixo é o denominador, as partes em que a pizza foi dividida. E o 10 que está aqui em cima são as partes que ainda temos da pizza, não é? Portanto, 10/10 menos 6/10.
Por que 10 décimos menos 6 décimos? Porque uma pizza que está aqui, estão a ver a palavra uma que está circulada, sob a forma de fração, representa-se assim, 10 décimos. Esse 10 décimos é o 1, que está aqui, não é? Então agora é só subtrair 10 décimos menos 6 décimos. Vamos lá. Então vamos lá corrigir, não é? Isso, vejamos. Então temos ali a pizza. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, melhor dizendo, 5, 6. 6 partes da pizza em que nós comemos, não é? Eram 10. Então, que fração sobrou? Vamos ver. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Eram 10, comemos 6, sobraram 4, não é? 10 décimos menos 6 décimos é igual a 4 décimos, assim como mostra a imagem que temos aqui. E qual é a regra que vocês aplicaram? Mantemos o denominador e subtraímos os numeradores, não é? Vamos dar a resposta? Isso. Sobrou 4 décimos da pizza. Vamos então agora ao trabalho de casa. É um exercício que está no vosso manual, na página 86. 1. Observa as imagens e escreve as frações correspondentes nas caixas. Certo? Aqui temos a linha A, basta ver aqui, temos uma unidade, 3 quartos. E temos aqui a operação, 1 mais 3 quartos, melhor dizendo. Portanto, 1 já sabem que é o mesmo que 4 quartos, não é? E aqui temos uma unidade mais uma unidade, por isso que temos aqui 2, não é? E 3 oitavos, estão a ver? Para calcularem. Vamos continuar. C. Temos uma unidade, 5 sextos. Para somar, temos aqui 1 mais 1, é por isso que temos aqui 2, mais 5 sextos. D. Uma unidade, 2 terços. Estão a ver? A operação está aqui. A linha E. Uma unidade, 3 quartos. Estão a ver? Esta unidade, uma unidade, está dividida em 4 partes. Então já sabem que tem que transformar uma unidade em fração. Certo? Uma unidade mais uma unidade. Esse 2 é como se estivesse aqui dividido. Estão a ver? Essas duas barras em 4 partes. Aqui está dividido em 4 partes, aqui também em 4 partes. Agora vamos transformar em fração e depois adicionar.
Bem, já estamos quase no final da nossa aula. Vamos fazer a síntese? Isso. O que é que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos adição e subtração de fração com o mesmo denominador, não é? Espero que vocês conseguiram captar tudo que vimos hoje. Portanto, continuem a estudar para poderem consolidar aquilo que vimos hoje. Se sentirem quaisquer dúvidas, já sabem que podem consultar os vossos professores para poder vos esclarecer, para poderem esclarecer. Não é? Ok. Meninos e meninas, chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Já sabem que o coronavírus está aí e que vocês terão que continuar a porem em prática as medidas sanitárias. Já sabem, lavagem das mãos sempre com água e sabão, distanciamento recomendado, para que todos nós possamos futuramente livrar desta doença. Fiquem bem, conto convosco na próxima aula. Beijinhos!